Olha só, gente, sabe aquela moda das mulheres aumentando os seios com silicone? Bom, essa cirurgia de implantar silicone ainda é uma das mais realizadas no Brasil. Pois é, só que agora também chegou por aqui um movimento contrário. Milhares de mulheres, inclusive algumas famosas, estão tirando esses implantes. São os chamados explantes de silicone. E é claro que isso está dando o que falar nas redes sociais, né? A Fabiana Oliveira foi entender por que isso está acontecendo. Tô eu, ó, operada já, com meu amigo Dreno. Aqui, ó, olha isso aqui que tá dentro de mim durante esse tempo todo. Esse tipo de imagem está rodando as redes sociais. São registros de mulheres que seguram próteses de silicone nas mãos, logo depois de enfrentar uma cirurgia. Mas só de você encostar, olha só o que acontece. Isso aqui poderia ter vazado pra dentro de mim, tá vendo, ó? O tirar o silicone tem um nome: explante de silicone. Explante é o inverso do implante. É a cirurgia para a retirada da prótese de mama, ou prótese de glúteo, ou qualquer prótese. O explante pode ser feito por alguma complicação de saúde ou mesmo por uma simples decisão da paciente. Esse aqui é o silicone, eles estavam aqui dentro e eu tirei. Para entender por que essas mulheres decidiram reverter a cirurgia, fazer então o explante de silicone, é preciso primeiro relembrar quando essas mesmas mulheres desejaram muito fazer o implante de silicone. E olha que essa é ainda a cirurgia mais procurada no Brasil. São em torno de 220 mil todos os anos. Por que você colocou um dia silicone? O que te incomodava no teu corpo? Então, eu sou típica brasileira, sempre tive muito bumbum, muita perna e não tinha muitos seios. Eu lembro que essa época era aquela época do tchan, que aquelas colocaram tudo silicone, aí os homens ficavam babando, que coisa linda, é o corpo perfeito. Não tinha uma autoestima naquela época, né? E eu sinto que muitas mulheres, a gente se influencia muito achando que se compara, né? E eu lembro que eu comecei a me sentir não perfeita, sabe? Aí falta alguma coisa. A Tati Alencar, que já foi fisiculturista, resolveu turbinar. Colocou 200 mililitros de silicone nos seios. Olha só a diferença que deu. Só que o tempo passou, a Tati mudou. Agora ela é terapeuta e artista plástica. A Tati é a mulher que você viu toda enfaixada no hospital no início da reportagem. E foi tudo bem. Hoje a Tati está enfrentando um pós-operatório. Isso porque ela acabou de tirar o tão sonhado silicone. Eu pirei, assim, eu falei, eu tenho que tirar isso. Eu fiquei desesperada. Foi bem difícil tirar porque a cápsula estava muito grossa e muito forte. Todas elas tomaram essa decisão por um motivo que pode estar ligado à saúde da mulher. Um problema que vem sendo chamado de doenças do silicone. E que mudou o comportamento tanto de anônimas quanto de famosas em todo o planeta. Mas será que tirar o silicone é mesmo a melhor saída? O que dizem os médicos sobre esse assunto? Dói tirar, dói se olhar no espelho, dói ver as marcas disso tudo. Mais de 35 milhões de mulheres têm silicone pelo mundo. Mas agora uma parte está tentando o caminho contrário, que se chama explante. O que será que os médicos dizem sobre o assunto? Você sabe o que é explante de silicone? Explante? Não sei. Não, nunca ouvi falar. Na rua, algumas pessoas ainda não têm muita ideia do que isso significa. Só que esse assunto tá nas redes sociais em forma de polêmica e debate. Eu tô aqui com as próteses, né? Vocês podem ver que elas estão bem murchinhas. Essas mulheres que você tá vendo enfrentaram um centro cirúrgico só para tirar a prótese de silicone, mesmo sem ter nenhuma recomendação médica. Não, eu já tirei. Eu não imaginava como esse negócio é tão pesado, gente. Pelo amor de Deus. Nem todas as famosas gravam vídeo falando do assunto abertamente, mas algumas também não se adaptaram às próteses e resolveram tirar para não pôr mais. Foi o caso da cantora Joelma. A modelo Gisele Bündchen não revelou se chegou a fazer o explante, mas em seu livro de memórias deixou claro que não curtiu colocar silicone. Victoria Beckham, ex-Spice Girls, também está com seios bem menores. Olha aí pelas fotos.
é que ela decidiu voltar ao estilo mais natural. A mulher tem que se sentir bem com o corpo dela, independente se ela precisar pôr prótese ou não, ou tirar seio. A decisão do explante já ganhou muitas adeptas pelo mundo todo. Aqui no Brasil, os grupos ainda são bem pequenos, mas estão crescendo. Assim como essas postagens de mulheres com silicone nas mãos nas redes sociais. Por que eu tirei as minhas próteses? Não, o que estava acontecendo? Só que não é uma cirurgia simples, muito pelo contrário. Aliás, pode deixar uma cicatriz grande. Até por isso, a gente quer entender por que se submeter a um explante de silicone. Hoje eu enxergo a beleza de uma forma muito diferente. Tem essa, enxergar a beleza de um jeito diferente. Agora, o mais determinante para a decisão de explantar o silicone tem sido aquilo que as mulheres chamam de sintomas ou doenças do silicone. E a lista é grande, viu? Inclui cansaço, queda de cabelo, unhas fracas e dores em todas as articulações. Algumas mulheres falam até sobre a ligação do silicone com doenças autoimunes. Ou seja, quando o organismo ataca uma parte saudável do corpo, achando que ele representa uma ameaça. A terapeuta e artista plástica Tati Alencar, que tinha implantado silicone 16 anos atrás, não estava se sentindo bem. Eu percebia que eu tinha suores noturnos estranhos. Eu acordava, às vezes, encharcada, toda molhada, de que eu passei um calor à noite, assim. E não detectava nada em exame que eu tinha. Eu tinha a boca muito, muito seca, que eu bebia água e a boca parecia que estava sempre seca. Os olhos também, parecia que tinha uma névoa. A lista de sintomas é tão grande que assustou as mulheres do mundo todo e acabou deixando os médicos intrigados. Será que o implante de silicone pode mesmo provocar tudo isso no corpo de uma mulher? Elas vêm com algumas queixas inespecíficas, né? Como cansaço crônico, dificuldade para dormir, olho seco, uma série de sintomas muitas vezes desconexos e que geralmente não se associam em primeiro momento ao uso das próteses. Acredito nos sintomas da paciente, mas eu nunca garanto a melhora desses sintomas, porque hoje não há uma comprovação científica de que há uma melhora real dos sintomas com a retirada das próteses. O William é um dos poucos cirurgiões que fazem explantes no Brasil. São em média 3 explantes por semana em Curitiba, no Paraná. E eu tenho que falar a real. Muitas vezes essa paciente vai ter a mama menor, com uma cicatriz maior, um pouco mais caída e com volume um pouquinho mais murcha. Então, diante de tudo isso exposto, combinado e a paciente concordando com esse procedimento, a gente segue em frente. Nós também levamos essa lista de reclamações das pacientes com silicone para outros médicos. Todos eles afirmaram que não há nenhuma comprovação científica que ligue esses sintomas ou doenças à implantação de próteses de silicone. Todos os estudos chegaram à mesma conclusão, que se existir alguma relação, ela é muito rara e ainda não se conseguiu associar tanto a presença do silicone ao aparecimento da doença, quanto a retirada do silicone e a melhora dos sintomas da doença. O médico diz que os sintomas também não estão relacionados com o tempo da prótese no organismo. Existe a crendice popular de que a cada 10 anos precisa se trocar uma prótese, e isso é pura especulação. A prótese de mama ela precisa ser avaliada anualmente ou a cada 2 anos. É assim porque o silicone, mesmo sendo muito compatível e moderno, não deixa de ser um corpo estranho. Procuramos também a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que ainda não tem um levantamento sobre o número de explantes no Brasil. Eu acho que isso é uma reação tipo corpo estranho, reação autoimune, que muitas vezes pode estar relacionado a outros fatores e não só a prótese de silicone. Pode estar relacionado a qualquer tipo de prótese que é colocada no organismo. Esse médico britânico já recebeu muitas pacientes que se queixam de alguns sintomas. Aliás, ele diz que é justamente isso. São sintomas e não doenças. Ele diz para as mulheres: Eu não entendo por que você não está bem. Eu não entendo por que você se sentiria melhor removendo os implantes. Mas se você me diz que acha que vai se sentir melhor, é isso que eu posso fazer por você. E se você aceita os riscos, então vamos fazer. Para a Leca, nem passa pela cabeça um explante. Ela sempre sonhou com silicone.
Mas essa imagem aqui de antigamente, ela prefere esquecer, deixar para trás. Aliás, ela não gosta nem de mostrar a foto antiga. Porque a Leca gosta de se ver mesmo assim, olha, com implante de silicone. E ela pegou tanto gosto que já trocou 3 vezes de prótese. Detalhe, nenhuma por recomendação médica. Por quê? Estética, para aumentar mesmo. Você vai se olhando, aí você acha que você, na verdade, você vai se acostumando, né, com o tamanho. Aí você, tá pequeno, não quero mais, quero maior. Fica provocante, fica bonito, fica sensual. Você se vê fazendo um explante? Jamais, não. Só se fosse, sim, por uma indicação médica. Falava, você precisa tirar, senão você vai morrer. Aí eu tiro, caso contrário, não. Como dizem os médicos, nem o implante de silicone e nem o explante são para qualquer uma. Não há uma previsibilidade de resultado estético. Essa é a principal dificuldade do explante. Até para quem já está muito decidida, tem certeza, tirar o silicone é um longo processo. Muita gente pode querer entender como é encarar o espelho depois de tomar uma decisão como essa. Chegar em casa e ficar assim, olha, frente a frente com ele. Como é que é, Tati? Como é que foi para você? O medo, Fabi, era aquela questão de você não sabe como você vai ficar. E eu já tinha visto alguns relatos que às vezes você tira, fica uma uva passa, sabe? Então quando passou os 5 dias e a médica tirou as bandagens, eu consegui ver, eu falei, uau, ficou lindo. Porque eu vi que ficou muito melhor do que eu imaginava. Então pra mim foi uma surpresa. E a Tati diz que pra ela alguns sintomas já até sumiram. A única coisa que não voltou ainda 100% foi a minha visão. Diante de tantos relatos e dessa expressão nova para muita gente, explante de silicone, tô me sentindo super tranquila. Fica uma conclusão muito equilibrada. É preciso que o médico analise caso a caso. Não dá para generalizar. Não há motivo nenhum para nenhum alarme de pânico com relação a isso. E as próteses continuam com a biossegurança bastante avançada no Brasil. Olha só, a entrevista completa com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica já está lá no nosso canal. É só você entrar no r7.com/canal Domingo Espetacular. Aproveita e já se inscreve, porque todo dia tem vídeo novo para você. Combinado?